o que que um garoto e uma garota precisa saber quando entram na puberdade, né? Principalmente quando entram, quando ejaculam ou quando menstruam. Primeiro, precisam saber o que é esse evento. A gente precisa mostrar claramente. Pega um livrinho, mostra, explica o que é o corpo da mulher por dentro, o que é o corpo do garoto por dentro. Os meninos não têm a menor ideia de como eles são por dentro. Eles só sabem como eles são por fora. Por dentro eles não têm a menor ideia. Então pega, sabe, no Papo Firme, que é esse meu curso, eu até disponibilizo, né, uma prancha para os pais, para as mães, para eles mostrarem para os seus filhos como é que são, como é que é o corpo dele por dentro, o que é que ele tem por dentro, né? Como também para as meninas, o que é que ela tem por dentro, como é que é esse corpo da menina, como é que é esse corpo do menino, por que que essa menstruação acontece, por que que essa ejaculação acontece, como que isso acontece. E aproveito para falar que não são apenas transformações de crescimento, nem só da chegada da menstruação e da ejaculação, mas isso também, como eu falei, traz as mudanças de odores, e essas mudanças de odores geram uma necessidade maior de higiene com o nosso corpo, um maior cuidado, né? Então, estimular no nosso menino e na nossa menina de que esse corpo é dela, esse corpo é dele, ou seja, eu cuido, né? O corpo é meu, eu que cuido desse corpo. Então, trazer essa ideia e essa conversa sobre o cuidado que a gente precisa ter com o nosso corpo, não como uma incumbência, uma obrigação, uma coisa ruim, não. De mostrar o quanto que esse corpo da gente é importante. Sem o nosso corpo, a gente não é nada. Então, a gente não vai dali para cá, entendeu? A gente não faz nada. Se eu quero beber água, eu preciso da minha mão para ir lá e pegar esse copo e beber água. Eu preciso dos meus olhos para enxergar, para caminhar. Eu preciso do meu tronco, das minhas pernas, né, dos meus braços para poder me movimentar. Então vamos mostrar para as nossas meninas e os nossos meninos a importância do nosso corpo. Senão a gente lida com ele está tão natural na nossa vida, né? Ele é tão agente que a gente esquece dele. A gente esquece que ele precisa de cuidado e que a gente precisa trazer esse tipo de informação, essa construção, né, com os nossos meninos e meninas em relação a esse corpo, de um olhar positivo, de que, não, eu tenho que ser responsável pelo meu corpo, que na verdade é ser responsável por si mesmo, né? Então a gente traz a questão da higiene, a gente traz a questão dos desconfortos, né? Como cólicas que podem acontecer, inchaço, né? Retenção de água, a gente traz a questão, né, da reprodução e da contracepção. No caso das meninas que estão aí, né, entrando na puberdade precoce, ainda não há tanta necessidade de você falar sim que é devido à reprodução, mas a contracepção ainda não é necessário ser falado. É importante sim ser falado que é através do sexo que se reproduz. Então, trazer a história da reprodução para essa garota, para este garoto, é importante para eles entenderem o que é que está acontecendo com o corpo deles. Mas a gente não precisa, por exemplo, nesse caso, entrar já no assunto de sexo propriamente dito. Como é que faz sexo? A gente pode falar, sim, né, que o sexo existe. E o que é que até perguntar, o que é que ela já sabe sobre sexo, o que é que ele já sabe sobre sexo, que dúvidas que eles têm, como é que foi para você quando você soube o que era sexo. Mas a gente não precisa ensinar sobre sexo propriamente dito ainda nessa idade. É muito mais importante que a gente fale, sabe, desse corpo, das sensações que ele tem, do que a sua menina e o seu menino vai passar, como é que essa chegada da puberdade, como é que ela impacta na vida dela, o que é que ela está sentindo, não é? Então, isso é muito mais importante do que propriamente a gente falar de relacionamento sexual. Embora, se vier a pergunta, se ela tiver interesse, se ele tiver interesse, é importante que isso seja conversado. Como é importante a gente conversar dentro dessas sensações, que é possível que esse corpo, nesse momento, ele tenha, né, mais interesse
nas coisas ligadas à sexualidade, nas cenas, nas histórias, nas piadas. Então, tudo isso vai começar agora a mexer muito mais. Não importa se ela tem 8 anos, mas o fato, né, dela estar passando por esse momento, é possível que isso desperte o interesse dela muito mais do que de uma outra menina de 8 anos que ainda não entrou na puberdade. Então, esse interesse sexual que a puberdade traz é um fato que a gente precisa encarar e lidar com ele, né?